Olá, amigas e amigos do Lar de Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais esta reflexão do Evangelho, para que possamos nos sintonizar com a luz que nos governa e sermos auxiliados na compreensão. Vamos nos preparar. Assim, fechando nossos olhos e nos sentando de forma confortável, deixemos de lado todas as preocupações e agitações que possam estar tirando nossa tranquilidade. Que possamos chegar em pensamento ao nosso Pai, Criador de todos nós, fonte eterna de amor e luz, e ao nosso querido Mestre Jesus, nosso guia, para agradecer por mais esse dia de vida terrena, abençoada oportunidade de correção e evolução, pelo amparo, proteção, carinho e cuidado para com todos nós. Roguemos ao alto que nos auxilie no estudo e nos fortaleça em coragem e determinação para que possamos colocar em prática em nossas vidas esses ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. O Evangelho de hoje encontra-se no livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. A lição é de número 9, denominada Reuniões Cristãs. Essa lição é extraída do Evangelho escrito por João, capítulo 20, versículo 19. Nesse capítulo, João narra como a prova da imortalidade do Espírito chegou até nós. Maria Madalena, notando que o corpo físico de Jesus não se encontrava junto ao túmulo em que foi sepultado, e acreditando que haviam ultrajado a memória do Mestre as tradições dos judeus, chamou Simão Pedro e outro discípulo para verificarem o ocorrido. Assim que ficou sozinha novamente naquele local, desolada e buscando respostas, Jesus apresentou-se em espírito à fervorosa discípula, que depois de reconhecê-lo, atendeu às orientações de anunciar a boa nova. Inicialmente, não acreditaram. Contudo, não tardou muito para Jesus apresentar-se novamente, agora a quase todos os discípulos que se reuniam. Tomé, que estava ausente, mesmo presenciando os testemunhos dos demais, não acreditou, dizendo que precisava ver o Mestre pessoalmente para crer. Numa nova reunião, onde todos os discípulos se faziam presentes, Jesus apresentou-se mais uma vez, oportunidade em que Tomé, depois de ver sua aparência e tocar seu espírito materializado, enfim, acreditou em tudo que haviam lhe contado. Nesse momento, o Mestre faz uma advertência. Felizes os que acreditaram sem ter visto. Isto porque aqueles que somente acreditam naquilo que os sentidos humanos podem notar é porque ainda não enxergam com os olhos do coração. Talvez a maior lição que tenha ficado para a humanidade acerca da crucificação de Jesus é exatamente essa, que somos eternos, sobrevivemos à morte do corpo físico. Essa certeza nos ajuda a refletir sobre quem de fato somos, de onde viemos, o que fazemos neste planeta e para onde iremos quando essa experiência terminar. São questões filosóficas fundamentais para o nosso crescimento espiritual. O objetivo maior de estarmos aqui se relacionando, trocando experiências e, com isso, aprendendo um com o outro. Essa sobrevivência à eternidade
nos indica que devemos procurar sermos melhores hoje do que ontem, porque a vida não cessa. Se há constante continuidade, certo é que o que fizermos hoje refletirá no nosso amanhã. Nos dá a esperança de um futuro melhor, de dias melhores. A propósito, como esclarece o Livro dos Espíritos, o espírito parte, em cada nova existência, do ponto em que chegou na existência anterior. Resposta à pergunta de número 218. E se somos eternos, se passamos a viver em outra dimensão, por que a comunicação entre encarnados e desencarnados não haveria de ocorrer, como se verificou entre Jesus e seus discípulos? Exatamente sobre o relacionamento com a espiritualidade é que Emmanuel concentra a lição de hoje, pinçada no versículo 19 do capítulo 20 do Evangelho de João, assim escrito: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Emmanuel começa esclarecendo que, desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. Se é certo que a mediunidade sempre esteve entre nós, a aparição de Jesus após sua crucificação é, sem dúvida alguma, o marco memorável de relacionamento dos espíritos encarnados com os espíritos desencarnados. Foi o momento em que se buscou deixar assentado que não havia nada de extraordinário nesse contato. Muito pelo contrário. Nada mais natural do que as influenciações do plano espiritual. Emmanuel lembra que o Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, mas isso em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras, de imaginações despropositadas e infantis, próprias da parca consciência espiritual da época. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, clamando o abandono do olho por olho e do dente por dente pela retribuição do mal com o bem, igualmente aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. E isso era necessário, para que a crença na vida eterna repousasse nos corações e mentes de seus discípulos como a última bendita lição, servindo de motivo bastante para testemunharem suas lições e exemplos nesse mundo tão carente de esclarecimento, de amor, de justiça, de benevolência, de tolerância e de fraternidade. Se referindo à reunião dos discípulos, continua Emmanuel dizendo que, cerradas as portas, para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inolvidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas
e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. A aparição de Jesus em espírito foi, sem dúvida, o marco divisório da fé cristã na vida eterna, o que passou a animar o propósito dos puros de coração e humildes de espírito, fazendo parte de todas as reflexões de boa vontade e de todas as sinceras reuniões. Emmanuel ressalta que a certeza da imortalidade da alma permite-nos concluir que, em havendo vida depois da morte, é perfeitamente possível e natural a comunicação entre os habitantes desses dois mundos. Sendo assim, o objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se, com mais abundância, em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. De fato, o movimento de troca entre o mundo invisível e o visível, as influenciações do plano espiritual que recebemos, é tão constante e natural que o Livro dos Espíritos nos esclarece nas respostas às perguntas 456 e seguintes. Os espíritos nos rodeiam constantemente e, por isso, conhecem frequentemente os nossos mais secretos pensamentos. Os frívolos riem de nós. Os sérios lastimam as nossas fraquezas e procuram nos ajudar. A influência que exercem sobre nossos pensamentos e ações é tamanha que, muitas vezes, nos dirigem. Por isso a importância de buscarmos inspirações dos espíritos superiores, mantendo-nos em padrão vibratório elevado. Cuidado com o que vemos, conversamos e comungamos é o melhor remédio para nos manter imunes às más influenciações, que somente têm acesso àqueles que, consciente ou inconscientemente, as atrai quando dão vazão às paixões humanas que tanto prejudicam nossa elevação espiritual. A reunião de espíritos superiores foi clara ao pesquisador Kardec quando perguntado se é possível se libertar dos espíritos que nos influenciam ao mal. Sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Desejos e pensamentos. E qual seria a melhor forma para se neutralizar essa indesejada influenciação? Esclarecem. Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Portanto, o caminho, a verdade e a vida está em Jesus e depende única e exclusivamente de nós
escolher a companhia de nossa jornada, que poderá nos impulsionar ou nos atrasar. Para encerrar, como anotou André Luiz, a ninguém é permitido voltar para modificar o futuro, mas a todos é permitido, a partir de agora, construir um novo fim. Que a luz, a paz e o amor do Mestre Jesus estejam presentes em nossas vidas cada dia mais. Que assim seja, graças a Deus. Assim, encerrada a reflexão evangélica e como forma de agradecimento ao alto, aproveitemos a oportunidade para servir, emitindo nosso amor à nossa família universal. Vibremos, então, pelo nosso querido planeta Terra, casa abençoada que nos acolhe como lar e nos permite evoluir em direção ao Pai. Que nesse momento, uma intensa luz de amor possa envolver a mente e os corações espirituais de todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que habitam este orbe e as regiões que o circundam, fazendo florescer sentimentos de fraternidade e solidariedade. Que uma poderosa e intensa luz envolva a todos, favorecendo a boa saúde mental, espiritual e física de nossos irmãos. Que o Evangelho de Jesus permeie todos os lares e instituições, levando conforto, serenidade e confiança. Que os nossos lares, em particular, recebam a visita do Mestre Jesus e que sua luz transborde por portas e janelas, favorecendo toda a vizinhança. E que cada um de nós continue perseverante na seara divina, servindo e amando. Que assim seja, graças a Deus.